Oi pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos usar essa aulinha aqui agora para dar uma recapitulada no conteúdo sobre a Revolução Francesa, né? E nós vamos dar uma corrigida nas atividades que eu deixei para vocês e juntamente com a correção a gente vai revendo esses conteúdos sobre a Revolução Francesa, certo? Sobre a Revolução Francesa, o que de forma bem rápida dizer, né? Foi essa revolução que ocorreu na França, né? Em decorrência aí dos abusos que o antigo regime, né? Que o governo super absolutista aí, né? Esse governo absolutista do rei Luís XVI impunha, colocava sobre a população, né? Onde não havia um controle fiscal, não havia um controle administrativo, não havia políticas públicas, né? Que buscassem melhorar a vida da população, né, ou trazer respostas necessárias à população. Então, nisso tudo vão acontecendo várias reações dentro da França, né, exigências por parte da população, a população vai ficando inflamada com relação ao formato de governo, a como ela é tratada, a quantidade de impostos que ela paga, né, e tudo isso desemboca na chamada Revolução Francesa, certo? A questão número 1 da nossa atividade dizia assim: a França vivia sob o governo absolutista de Luís XVI e era dividida em 3 estados. Anote quais eram estes estados e quem fazia parte de cada um, né? Nós tínhamos dentro da França o primeiro estado, formado pelo clero. Este era o que detinha um dos votos em caso de votações. O clero era o primeiro estado. Segundo estado, nobreza, ou seja, o rei, os seus parentes ali, né? A nobreza de uma forma geral, aqueles que tinham algum título, né? Dentro da realeza. Esses eram os nobres, compunham o segundo estado. E o terceiro estado, camponeses, operários, profissionais liberais, os pequenos comerciantes, estes eram a parte do terceiro estado, ok? A França ela era dividida entre estados, entre grupos, vamos dizer assim, e em caso de votação, cada estado tinha direito de um voto. Só que, como eu já mencionei na explicação, né? Primeiro e segundo estado, que era o clero e a nobreza, eles sempre votavam em acordo, né? De acordo um com o outro. Acabava que a maior parte da população, né? Que eram os camponeses, os comerciantes, os operários, né? O voto deles nunca valia nada, porque eles votavam sozinho, né? Nunca tinha um outro estado que votasse juntamente com o interesse do terceiro estado, né? Então isso era um problema. Por isso que o voto por cabeça, o voto por pessoa, ele é um voto muito mais válido, né? Do que um voto por grupo social, principalmente. Número 2 pergunta assim: quais fatores levaram a França a uma crise financeira no século XVIII? Que fatores levou a França a ter uma crise financeira? Um dos fatores, industrialização na Inglaterra, né? O fato da Inglaterra estar se industrializando, produzindo em larga escala, com preço relativamente baixo, enquanto a França ainda estava na manufatura, né? O produto feito de forma artesanal, ele é mais caro do que o produto feito por uma máquina, né? Além disso, outra quesito que leva a França a uma crise são os altos impostos sobre a população, o que diminui o poder de compra da população, né? Os altos gastos e a falta de responsabilidade administrativa, né? Com que o rei conduzia tudo, né? Isso também levou a França a um desgaste econômico muito grande. E isso não é só da França, né, gente? As irresponsabilidades administrativas, elas infelizmente permeiam os governos até hoje, né? A gente aqui no Brasil é que sabe, né? O quanto
de irresponsabilidade na administração existe, né? Se paga altos impostos. Dentro do Brasil, por exemplo, cerca de 3 meses do nosso salário, do nosso ano ou mais, né? Nós pagamos impostos apenas, enquanto existem países muito mais estruturados em que tu paga menos impostos e tu tem serviços de mais qualidade, né? Infelizmente é um problema que circula o nosso país e não é só de partido A, partido B, partido C, acho que já virou um problema da nossa ética mesmo, né? Complicadíssimo isso daí. Então a questão administrativa ela não era problema só na França, lá no século XVIII, lá para 1700, né? Ela é um problema que infelizmente circula vários países e dentre eles o Brasil, né? E se a gente olhar até mesmo a nossa região aqui, né? Por muitos anos, né? Aqui é a número 3. As ideias iluministas circulavam pela Europa e chegaram até a França. Explique a relação entre estas ideias e o processo revolucionário francês. As ideias iluministas, o que elas defendiam? Elas defendiam que a Igreja Católica na época, que era muito ativa dentro do governo, né, dentro das decisões do Estado, o iluminismo ele dizia que a igreja ela não tinha que se meter, vamos dizer, nas decisões governamentais, né? O iluminismo ele dizia que um só não podia ter o poder absoluto, que era o que acontecia com o rei, né? O iluminismo ele dizia que o poder ele tem que ser dividido entre legislativo, executivo, judiciário. É algo que foi entendido lá no século 16, 17 que permeia a nossa vida até os dias de hoje. É como é dividido o poder no Brasil, por exemplo. Legislativo, executivo e judiciário, ok? E essas ideias iluministas que circulavam a Europa, essas ideias aí onde a igreja ela não pode ter controle sobre o Estado, onde o governo ele não pode ser controlado nas mãos de apenas uma pessoa, né? Tem que ser dividido entre juízes, entre aqueles que executam a lei, entre aqueles que criam as leis, né? O iluminismo ele é a época das luzes, ou seja, ele incentiva o pensamento racional, né? Então todas essas ideias elas estão circulando pela Europa e elas chegam até a França. E são as ideias iluministas que incentivam a população francesa a exigir melhorias, né, e a ir em busca de justiça social, de melhorias dentro da sua região, de responsabilidade por conta dos governantes, né? É o iluminismo que está aí circulando nas mentes da Europa e que chega até a França e que acaba incentivando a França a se revolucionar e a lutar por mudanças, melhorias, né? Tanto que o tema aí da Revolução Francesa, ele vai ser chamado de igualdade, fraternidade, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Liberdade de expressão, igualdade de direitos, ou seja, aquele que é rico não pode ter direitos e eu não tenho, ou alguém que é conhecido do rei, ele não é penalizado e eu, porque não sou, eu sou penalizada, então ele vai defender a igualdade entre as pessoas, seja quem for, né? E fraternidade, que é essa questão de pense no outro, né? Não vá governar pensando em si próprio, não, pense no outro, certo? A próxima questão pergunta assim: explique o que foi a tomada da Bastilha. O que era Bastilha? A Bastilha, ela era uma prisão na França, certo? E a tomada da Bastilha foi o ápice, foi o pontapé inicial da Revolução Francesa, certo? A tomada da Bastilha, ela simboliza aí esse povo que está cansado de tantas injustiças, né? E ele se rebela e entra nessa prisão, né? Não com o objetivo de libertar pessoas exclusivamente, mas para tomar armas e ter armamento para colocar essa revolução em prática, né? E principalmente para assustar o rei, né?
Esse é o objetivo aí da queda da Bastilha, da tomada da Bastilha. A número 5. Após a queda da Bastilha, o cenário político na França ficou ainda mais intenso. Sobre este novo momento, responda: o que a Carta Magna estabelecia? A Carta Magna, ela é uma carta que ela vai estabelecer a divisão do poder em 3: executivo, legislativo e judiciário, certo? É isso que a Carta Magna ela vai estabelecer na França. Ela vai determinar sobre a França, né? Ou seja, o governo não vai ser mais centralizado somente na mão do rei. Ele julga, ele faz a lei, ele diz quem vai para prisão, ele que decide tudo, ele que é administrador do governo, ele é tudo. Não. Agora a Carta Magna ela vai dizer, não, o governo não vai ser mais assim. Ele vai ser dividido. Vai ter o pessoal do legislativo, o pessoal do executivo, o pessoal do judiciário. É assim que vai rolar, ok? A número 4, só continuando, vamos dar uma explicação essa questão legislativo, executivo, judiciário. Legislativo, quem é o grupo do legislativo? Aquele que cria as leis, aquele que cria as ideias, as leis, as medidas. O judiciário vai ser aquele que julga as leis, julga se você for infrator, né? O executivo vai ser aquele que vai promover o cumprimento dessas leis, certo? Então, assim que é dividido. Enquanto, por exemplo, isso acontece hoje no Brasil, essa medida é aplicada hoje no Brasil e em vários outros países, né? E na França não funcionava assim. Na França era o rei, ele que criava a lei, ele que julgava a pessoa, ele que condenava também, era ele que era administrador do governo, coisa que isso hoje está nas mãos do poder executivo, por exemplo, né? Então, quem faz parte do nosso poder executivo hoje? Nós temos aí o prefeito, o governador, o presidente da república, são parte do nosso poder executivo. Parte do legislativo, as câmaras de deputado, né? Câmaras de vereadores são os legislativos, né? Que criam os projetos, né? E a parte do judiciário, os juízes, promotores, né? Esse pessoal aí é a parte do judiciário. Vamos lá. Letra B. Por que o grupo chamado Sans-Culottes continuou insatisfeito? Sans-Culottes era um grupo tipo de... Esse nome, né? Se devia ao formato de calça dele, né? De calça que eles tinham. Porque sans-culottes queria dizer sem culote. Porque as calças daqueles que eram mais abastados, elas tinham tipo eram fofinhas aqui na altura da coxa, né? Elas eram presas aqui na canela, vamos dizer assim, e elas eram fofinhas na altura da coxa. Ou seja, esse grupo que é de uma classe mais baixa, ele vai ser o grupo das calças que não usam esse culote, né? Que não tem esse volume aqui na altura da coxa, porque ela é inteira. Então, são o grupo dos sans-culottes, né? O que esse grupo aí... por que para eles não teve melhoria, né? Por que o grupo chamado sans-culottes continua insatisfeito? Porque não teve mudança para eles. Foi feita a Constituição na França, né? Só que foi declarado ali uma monarquia constitucional, ou seja, um rei que governa com uma Constituição vigente. Só que a população ela não viu melhoria nenhuma, né? Ficou tudo muito no papel, mas mudanças econômicas, mudanças que atingissem e ajudassem a população, não teve. Então, por isso, esse grupo continuou insatisfeito, certo? A letra D. O que levou o rei Luís XVI a ser guilhotinado em 1793? O que levou o rei Luís XVI, super irresponsável lá, malucão rei, ser guilhotinado foi que ele era irresponsável na administração dele, né? Enquanto a população estava passando fome, ele estava lá esbanjando em banquetes, gastando aí o dinheiro da população, que pagava altos impostos, né? E um dos motivos que fez ele ser guilhotinado é que, enquanto ele estava ali, tipo,
disposto a entrar num acordo com a população, assinou a Constituição, né, que estabelecia lá os direitos da população. Enquanto ele fazia essa cara aí de quem está disposto a mudar, por trás ele estava promovendo uma tomada, um poder ainda mais sufocante para a população, né? Então chega um momento que os jacobinos, né, eles resolvem, então, eles tomam um poder, que é um grupo, né? Um grupo da Assembleia Legislativa da França. Os jacobinos tomam o poder e, quer saber? Nós vamos guilhotinar esse rei, porque ele tá dizendo que vai promover mudança, mas ele tá pelas costas vendo aí o que ele vai fazer para botar as rédeas curtas na população de novo. Então, nós vamos cortar o mal pela raiz, como se diz, né? Então, guilhotinar o rei lá, Luís XVI. Cabeça do rei rolou. A número 5, a letra E, quer dizer, anote 5 realizações do governo jacobino. O que acontece? Quando o rei Luís XVI ele é guilhotinado, os jacobinos, né, que são um grupo dentro da França, eles tomam o poder através de um cara chamado Robespierre, né? Eles promovem muitas melhorias, mas ao mesmo tempo o Robespierre era meio vida louca, né? O Robespierre ele era bem radical, então o cara, qualquer grupo, qualquer pessoa que não concordasse, que questionasse ou que estivesse ali contra a visão dos jacobinos, Robespierre mandava lá, o cara dava um jeito na pessoa. Então, quer dizer, todo mundo tinha que ficar quietinho, né? Então, o Robespierre também era bem vida louca mesmo. Bem durão, né? Rígido. Mas o governo jacobino, ele criou algumas melhorias aí. Dentre essas melhorias, né, criada aí pelo governo jacobino, tem algumas. Vou dar uma lida para vocês. Aboliram a escravidão nas colônias francesas, né? Tabelaram o preço do pão e de outros alimentos. Por que se tabela o preço? Para que não vá se aumentando absurdamente, o comerciante lá enchendo os bolsos e a população não tendo como comprar, né? Pagando altos preços, né? E um cobrando um preço X, o outro cobrando um preço exorbitante, né? Uma das outras coisas que o governo jacobino fez foi criar um sistema único de medidas. Por quê? A França ela ainda era meio dividida em feudos, como se fosse, vamos dizer, grandes fazendas. Em cada região, né, a medida era uma. O que era 1 quilo vamos dizer, 1 quilo de trigo aqui em Jaguaruna não era a mesma quantidade de 1 quilo de tubarão. E a quantidade de tubarão não era a mesma quantidade de capivari, por exemplo. Então, quer dizer, cada região, cada feudo, vamos dizer assim, que ainda era meio dividido nessa forma, embora não fosse mais para ser dessa forma, né? Cada feudo tinha um sistema de medida próprio. Então, os jacobinos, eles dizem, vamos tornar isso aí universal. 1 quilo vai ser 1 quilo, metros vai ser tantos centímetros, vamos estabelecer um formato único de medidas, né? Para que a gente venha falar, vamos dizer, a mesma língua quando a gente for fazer uma compra, uma venda, certo? A número 6 diz assim: explique o que marca o chamado 18 brumário. O chamado 18 brumário é quando... O que está acontecendo dentro da França, né? Como o governo aí de Robespierre, dos jacobinos, né? Ele é chamado período do grande terror, porque Robespierre tocou o terror mesmo na França, né? Que não aceitava ninguém que dissesse o contrário daquilo que ele pensava, né? Que ele já perseguia a galera, matava geral. Então, o que acontece? Existem grupos, né, que não estão satisfeitos com esse formato de governo de Robespierre, até porque também eles estão com um problema bem complicado financeiro dentro da França. Então, o diretório, que é um grupo de homens dentro da França, ele vai atrás de Napoleão Bonaparte, que era um militar, né, bem conhecido já na época,
que havia tido sucesso em várias ações militares, e eles trazem Napoleão para ser líder da França, né? E aí esse momento aí onde Napoleão fica convidado a compor, né? Perdão. Onde Napoleão ele é convidado a fazer parte do governo francês, a esse momento é chamado de 18 Brumário. Aí o que Napoleão faz? Ok, eu tô na liderança do governo, então eu vou dissolver o diretório, que era esse grupo de líderes aí, né? E eu vou ser agora o chanceler. Eu vou ser agora, não sou rei, ok, mas eu vou ser a autoridade máxima dentro do governo francês. Isso aí ficou caracterizado como o chamado 18 Brumário. É essa entrada de Napoleão no governo da França, ok? É isso aí, a correção e a recapitulação aí, né? Recapitulação. É sobre todo esse tema aí da Revolução Francesa. Fica por aqui. Façam a correção no caderno, aquilo que vocês verem que ficou muito diferente, que não ficou de acordo, né, com a resposta correta, anotem o dado correto aí no caderno, ok? Beijo a todos e tchau, tchau!